vocês falaram aí durante a questão de quem inventou e tal, da possibilidade de algumas pessoas, né? A gente sabe que pode ser alguém que já faleceu, por isso até carteira Ralph parada. Finney, eu acho que é Ralph Finney. Muita gente fala dele, ele teve uma doença degenerativa, não foi isso? E faleceu. Agora, também tem gente que fala no Elon Musk, tá? Eu não acredito, mas eu queria trazer a figura dele aqui, porque ele é um cara amado e odiado pela comunidade cripto. Amado quando ele falou que a Tesla ia vender carro, aí depois disse que o Bitcoin destruía a natureza. A minha questão é a seguinte: independentemente dele ser amado ou odiado, será que o Elon Musk, do jeito dele, não traz visibilidade ao mercado? E aí, durante a discussão, muita gente passa a conhecer e se interessa. Então, será que às vezes também não é necessário algumas figuras polêmicas? O cara maluco que fala isso, aí sobe uma coisa, desce outra, fala sobre uma meme coin, mas... difusor da ideia, Isso, isso. Então, o cara que traz o assunto, e aí cria-se a discussão e as pessoas passam a conhecer. O que vocês acham da figura do Elon Musk para o ecossistema de criptomoeda? Lembrando que ele divulga muita coisa ruim, muita gente perdeu dinheiro, mas eu tô falando no âmbito global. O que vocês acham? Cara, eu particularmente acho que é fundamental para o mercado ser conhecido, tá? Mas antes do Elon Musk, talvez eu pegaria o Michael Saylor, né? Que foi talvez o primeiro grande... Fala pra gente quem ele é. Esse cara, ele é CEO de uma empresa de BI, né? Acho que é a maior empresa de BI do mundo, uma coisa assim. Não sei se é a maior do mundo, mas enfim. Era uma empresa de Business Intelligence, a empresa listada na Bolsa de Valores americana. E aí um dia, acho que foi em outubro de 2020 ou 21, não, 2020, ele comentou que estaria comprando Bitcoin ao invés de deixar dinheiro em caixa, porque ele acreditava que para os próximos 10 anos era mais viável para os shareholders. E aí isso, pô, como assim, né? Um cara compra 250, acho que foi 250 milhões na época, uma coisa assim, eu não lembro o valor exato agora, mas comprou uma grande quantidade e aí, pô, o mercado ficou meio assim, o que é isso, né? Que porra é essa? Exatamente. What the fuck? E aí esse cara, ele meio que se tornou meio que evangelizador desses institucionais. E fez assim. várias compras depois. Inclusive, ele pega dinheiro emprestado, né? Ele capta dinheiro pra ficar comprando Acho Bitcoin. que a maior posição institucional, dele, assim... E toda hora que tem queda grande, aparece lá, MicroStrategy. E aí esse cara, ele meio que foi evangelizador. Eu acredito que ele também foi o grande influenciador do Elon Musk, para Elon Musk abrir o olho para isso. E aí o institucional entrou. entrou. De fato, começar a querer se interessar um pouco mais sobre isso. Ele era tipo um jesuíta do bagulho. Ele entrou tipo pra história isso. como jesuíta, porque ele entrou antes do Elon Musk mesmo. Exatamente. Ele é o Bitcoin Jesus 2.0, assim, entendeu? O ponto é que a história do Bitcoin ensinou a comunidade a nunca supervalorizar os seus ídolos demais, assim. Sim, porque aí depois o cara vira a mão e ferra o negócio, Fode o resto da galera. O próprio Satoshi sumiu e falou meio que, tipo, quando as luzes estavam demais sobre ele, inclusive fez 10 anos esses dias que o Satoshi sumiu, se eu não me engano. E quando nem uma mensagem, nem nada. Ele falou assim, pô, galera, vocês estão dando os holofotes demais pra mim e pra o criador da parada, quando vocês deviam valorizar os voluntários que estão trabalhando aí no negócio. Se você tivesse 50 bi, você sumiria também? Assumiria. Cara, sem tocar os 50 na época bi não era difícil, nada, né? Você não estaria aqui? Achei que a gente era brother, mano. Vocês não valorizam as relações humanas. Ridículo. Cara, que na época não valia nada, né? Não Vale valia a pena nada, a gente claro. falar isso. Era uma ideia. Na verdade, o Bitcoin ele não surgiu como reserva de valores, surgiu para ser um sistema monetário alternativo ao dólar. Quase que em paralelo, né? Era assim, em paralelo. larguem o dólar, venham pro Bitcoin. Provavelmente Satoshi estaria extremamente decepcionado com o que o Bitcoin se tornou. Porque não fala isso. Cara, com certeza. Não fala assim com o Satoshi. Não, vou falar. A gente comemora quando um institucional compra Bitcoin. Cara, a gente fica feliz quando entra dinheiro de institucional. Você acha que ele não queria um Satoshi, institucional? Talvez. Cara, o cara que cria uma moeda para ser independente do sistema financeiro, você acha que ele fica feliz se o sistema financeiro tá entrando? Agora ferrou. Eu acho que ele já ETF, acabou perecendo, porque um cara ter 50 bilhões e fingir que não tá vivo, ou ele é muito estranho ou ele é muito estranho. Cara, mas o cara falou, né? O próprio filho falou, tire os holofotes de mim e tal. Então ele já era um cara diferenciado. Faz sentido. Ele não querer aparecer já é um cara pessoa, diferenciado. Né? Eu acho que isso é um negócio que
faz sentido ser uma pessoa. E tem muita gente que fala na teoria de ser um grupo de criptógrafos. Também. Eu acho um também. pouco mais difícil, porque, pô, guardar esse segredo de 50 Teria bi em um grupo, filho da mãe que ia falar, né? Eu acredito que seria esse seja o cara. Ralph Finney, o cara que morreu. E aquele maluco que Não deixou fala as chaves que pra é mulher, ele? né? Como é que é o nome do cara? Eu O Craig esqueci. Wright. Craig Wright. Não, esse aí nem... Fala aí. Tem um Então, outro cara, não mas tem? o cara já entrou na justiça pra Nick provar Szabo que era também. ele. Esse cara aí é um personagem O Nick ilustre Szabo da também, né? comunidade. Fala aí. O Craig Wright, ele também conhecido como Fake Tosh. Fake Tosh, Satoshi, fake né? Tosh. Uhum. Ele é um cara que entrou na jornada psicodélica ali de achar que ele é o Satoshi e foi a ponto de, tipo, em vários tribunais tem processos em que ele fala que ele é o Satoshi, fulano deve dinheiro Mas pra ele ele. não poderia provar Poderia. mexendo Nunca a conseguiu. porra da Poderia, carteira? era só Nunca mexer, conseguiu. Era só mexer. Se ele mexer $1 na carteira, era. ó, gente, eu sou o Satoshi, Mas daí o prova. Bitcoin vai pra merda Hoje, também. às 10 da noite, eu vou no próximo bloco escrever sou o Craig Wright. Ele nunca fez isso. O Nick Szabo Por isso também que não tem um tem pouco credibilidade, disso, né? Porque tem um jeito muito fácil dele provar. Só mexer. Só mexer. Mas tem várias figuras. O Nick Szabo, que é um criptógrafo famoso. Geralmente, os principais suspeitos são cientistas da computação e matemáticos que, naquela época, assinavam essa lista de e-mail em que o Satoshi dropou a mensagem faz inaugural. sentido. O Nick Porque Szabo, já inclusive, tinham tinha tentado Bitgold. fazer isso antes, Tinha né? várias vezes. Já O Nick tinham Szabo, tentado em- lançou uma criptomoeda antes do Satoshi, Olha aí, ó. entendeu? Tipo, que não era bem uma cripto, né? E ele fala que ele é o Satoshi. E aí ele falava que ele era o Satoshi, porque algumas propriedades do Bitgold... na verdade, que o Bitcoin tem algumas propriedades do Bitgold, mas, cara, como era meio que... Pra criar ali o Bitcoin, o cara teve que se basear em muita coisa, provavelmente Óbvio que pegou um pouco da ideia, óbvio, normal, pegou. né? E dos erros, o pessoal foi acompanhando. Dava Só que, muito erro, já cara, foram a tentadas várias galera, moedas a digitais. galera é tão, assim, aficionada a tentar descobrir quem é o Satoshi, que até a forma de escrever, o jeito de falar, as palavras... Cara, tem até acho que... especula-se que ele era um cara inglês, até numa certa... Na verdade, assim, eu vi uma teoria, eu não lembro direito, mas que o Satoshi era americano, pela forma de escrever. E aí, alguém começou a japonês que escrever de um tava jeito emulando- diferente que conseguia mostrar que aquele cara que escrevia era um inglês. Cara, a galera foi longe. Pira. A história é tão cheia Fala de pra nuances. gente, Felipe, quem é o Satoshi? Você A sabe, história é fala. tão cheia Dê de nomes, nuances dê Fala nomes. aí, cite porra. nomes. É o pitch. Porra! que eu acho que um dia Ele ela chama Robert. ela vai ser mais popular entre crianças até que a história do Papai Noel e de outras figuras assim. Tipo, quem é é o grande mito da internet. E aí tem várias pistas, né? Então, tem o primeiro bloco da rede, da história da rede, tinha uma manchete de jornal, que era um jornal inglês. Então, falam que ele era da Inglaterra faz por causa sentido. disso. Não, essa faz sentido. Mas aí o horário em que ele postava nos fóruns, se você plotar num O histograma, o assim, era inglês sempre o horário deveria tá americano. O horário de dormindo. waking hours americano. Então já sabe, olha só, já sabemos que é um inglês que morava Na nos Estados Califórnia, Unidos. na costa oeste dos Olha aí, Estados ó, Unidos. tamo bem, não deve ter Ou muita gente Ou assim, ele era né, inglês. notívago e tava deveria estar E aí, dormindo. se você olha essa lista dessa galera que tava nesse fórum, que a ideia original veio, pô, tem alguns candidatos ali que são poucos. E o principal é Ralph Finney. Que foi Que- o cara que foi o primeiro a fazer uma transação com o Satoshi. O primeiro bloco de transação foi fez- entre Satoshi e Ralph Finney. Zé com Zé, ele fez Miguel. ele com ele mesmo. Miguel, eles podem ter dado essa migué, mas é difícil você pensar que um cara desse ia ter forjado uma outra identidade e habitado a figura de duas pessoas ao mesmo tempo num momento tão intenso da vida. Cara, né? o cara Tipo, inventou o Bitcoin, o não Bitcoin duvido nada. nascendo. Mas é possível. E esse Ralph Finney, ele recebeu a primeira transação do Bitcoin, ele foi um dos caras que mais ajudou o Bitcoin a sair do chão, assim. Ele teve a doença degenerativa Sim. que você falou, e ele tá hoje criogenado, congelado. Então, se Caramba! ele foi, por Você acha que acaso, o cara não pode ter o duas identidades? Satoshi, se por acaso ele foi o Satoshi e um dia a medicina avançar a ponto de trazer ele de volta, talvez ele tenha lembrança desses 50 bilhões de dólares, que lá no futuro vão valer muito mais Mas e ele vai tem poder que lembrar de resgatar umas isso. palavras. É porque no mínimo, Tem que no lembrar. mínimo Ele ele não poderia sabe ter quem é. tatuado no glúteo, por exemplo? Poderia. Pode. Ter morrido Mas congelado, tá doado. No mínimo ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Será que ele sabe? Não sei. Eu diria que ele é quem mais teve intimidade com o Satoshi foi ele. Um cara E o nesse Satoshi meio que nível- sumiu na época que ele morreu, né? Foi um pouco antes, é. A minha avó fez a mesma coisa, ela cara. sumiu na época que ela morreu. Cara, Eles têm essa mania, as pessoas que falecem. é bizarro, né? Bizarro, Eu bizarro. não entendo Não, também. mas faz todo sentido, cara, ser o Ralph Finney. É a maior especulação, né? É, o que mais, eu acho que mais tem força. Além do que o Bitcoin nasceu desse círculo de criptógrafos, cientistas, que tinham sempre essa ideia de, tipo, como que a gente transporta valor ao longo de longos períodos de tempo. Tipo, gerações e gerações, tá? Então o Bitcoin meio que já nasceu para esse caso de uso, por mais louco que seja, pro cara conseguir se congelar e nascer de novo dali a 100 anos com aquele dinheiro, tá ligado?